Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, compartilha na sua página pessoal, ajuda o nosso engajamento, ajuda demais o nosso canal, as nossas páginas. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui para já começar com polêmica, né, Paparazzo? Pois é, não tem jeito. Ele continua falando besteira. Na verdade, ele se perdeu no personagem, né? É brincadeira, né, seu Sormani? Seu Fábio Sormani. Gente, é inacreditável a declaração do Fábio Sormani. Tá viralizada já a declaração dele, mas ele pegou e falou o seguinte, que o problema pro Pedro e Gabigol jogarem juntos, o problema é o Arrascaeta. Para você colocar Pedro e Gabriel juntos, o problema é o Arrascaeta. E aí a apresentadora do programa lá da ESPN até teve que mudar o assunto pro Vasco. Ela falou que depois de uma frase dessa, só mudando o assunto. Ele ainda tentou se explicar, mas o Fábio Sormani, 63 quilos de alcatra limpinha, conseguiu, né, se perder de vez no personagem. Que, cara, vergonha alheia, né? Como é que o cara tem coragem, tem audácia de falar que em qualquer cenário que seja, o Arrascaeta, né, o gringo monstro, craque do Flamengo, é um problema. Olha, Sormani, ou você se perdeu no seu personagem, ou você tem uma birra com a Arrascaeta que não dá pra entender. E nessa, né, você sai queimado, né, meu amigo? Não tem jeito. Bem, eu queria passar pra vocês também, né, que o Zinho, ex-jogador do Flamengo, também polemizou, tá? O Zinho também polemizou e a gente chega aqui nesse vídeo da manhã já trazendo duas polêmicas de cara. Tem mais polêmicas pra gente estar falando aí. O Zinho falou o seguinte sobre o Paulo Souza. Já passou da época de definir os 11 titulares do Flamengo. Numa semifinal de campeonato, com a vantagem, você não tem um time titular, toda hora mudando, mas eu me preocupo com o futuro do Flamengo, porque o time vai enfrentar equipes muito melhores que o Vasco. Aí eu concordo, mas eu acho que você está exagerando. Acho que o time do Flamengo tem um elenco que deveria estar jogando melhor, e os inúmeros testes que ele fez acabam confundindo os atletas. Tem jogadores que entendem rápido, outros que demoram para entender. Precisa de empenho para uns, foco maior para outros. Minha opinião é que chegou a hora dele definir um time titular. Jogos como esse contra o Vasco precisam dessa definição. Às vezes ele muda em uma posição que desarruma 3 jogadores. Everton fica mal na esquerda, Gabi mal aberto na direita e o Marinho não tem chances. Cara, muitos torcedores concordando com o Zinho, né, apesar de eu achar que ele está exagerando em algumas coisas, mas é uma situação que a gente tem falado aqui, inclusive, né? A questão do Everton Ribeiro na esquerda, algumas teimosias, algumas substituições, essa questão também que o Zinho fala de não ter um time titular definido, mas ele já deixou claro que, na verdade, ele fala várias vezes isso em várias coletivas, né? Que o que importa, os adversários têm que temer a camisa do Flamengo, a camisola, como ele fala, né? A camisola do Flamengo e não os seus jogadores. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não vai ter um time titular, que ele vai estar sempre mudando. Passar para vocês aqui também que, por exemplo, a gente teve o João Guilherme, né? O nosso amigo João Guilherme, narrador, apresentador, fantástico, João Guilherme. Ele, por exemplo, fez o caminho inverso, tá? Ele fala o seguinte: Paulo Souza começou o trabalho no Flamengo no dia 10 de janeiro. Tem um pouco mais de 2 meses. O Flamengo poderia estar jogando melhor a essa altura? Acho que sim. É exatamente o que eu estou falando, João. O trabalho do Paulo Souza é ruim? Eu acho que não. Eu também acho que não. Porque, para mim, está muito claro. Paulo Souza vem para reconstruir o time do Flamengo, para iniciar uma nova etapa, para tirar algumas peças em situações que não estavam funcionando mais
e que se consagraram em 2019 e 2020. A partir de agora, final do estadual e início da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, é que nós vamos ter uma medição melhor e as cobranças devem ser aumentadas. Vamos aguardar. Perfeito, João Guilherme, perfeito, é isso aí. Eu também percebo que ele tem que reconstruir tudo isso que ficou para trás, né? E que não vejo isso tudo ruim que o Zinho falou, esses problemas aí. Óbvio que algumas coisas eu realmente tenho que concordar que estão erradas ainda, mas muita coisa, acredito eu, vai se acertar. E assim como você, João, eu também estou confiante. E eu quero parar aqui rapidinho esse vídeo para lembrar você que gosta, tá, de assistir todos os jogos, acompanhar os campeonatos e quer fazer uma renda extra. Cara, tem muita gente que já adquiriu e que está muito satisfeito. Muita gente que seguiu o nosso conselho. Uma renda extra simplesmente assistindo jogos de futebol e acompanhando eSports. Você pode escolher. Tem 3 tipos de negócios incluídos, tá? A gente tem Futzord, Betzord, tem ainda o Betzord VIP. Você pode estar adquirindo, cara, você não vai se arrepender. Eu estou com 90% de desconto por tempo limitado. O preço pode subir a qualquer momento. Então aproveite, o link na descrição do Facebook e no comentário fixado do YouTube. Tem um curso para você aprender a fazer a operação no trade esportivo. Então você vai conseguir ter uma renda extra seguindo os conselhos da inteligência artificial e o curso. Tá? É sensacional. Aproveite agora mesmo o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Os links estão aí. Tamo junto. Vamos continuar com o vídeo agora. Eu quero falar aqui sobre o mercado da bola, que o jornalista parceiro aqui do canal também, o Júlio Miguel Neto, ele falou que o Flamengo vê como difícil a negociação com o Thiago Mendes do Lyon. O jogador aí vem sendo aproveitado no time francês em uma nova função e vem sendo peça-chave do atual treinador da equipe. Então é muito difícil, tá, que o Flamengo consiga aí a contratação do Thiago Mendes junto ao Lyon. Passar para vocês aqui também, então, já algumas situações no mercado da bola, porque a gente teve aí confirmação de saída de jogador, mais um que pode estar saindo. A gente tem também informações com relação aí ao Pedro, né? O Pedro aí na mira de europeus e o Flamengo aceitaria vender até por menos do que o Palmeiras ofereceu, 118, no caso 108 milhões de reais, será? O jornalista Guilhem Balague, verificado, né, afirma que o Pedro é alvo de 6 clubes na Europa, incluindo 2 da Espanha, o Sevilha e o Real Betis. A postura do mais querido, segundo a publicação, pode ser diferente da adotada com rivais brasileiros, podendo existir negócio até mesmo por 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais. Vale ressaltar que o Flamengo não aceitou vender o Pedro por 30 milhões de euros ao Palmeiras para não reforçar o rival dentro do futebol brasileiro. Eles ainda ofereceram mais 2 jogadores para o Flamengo que não foram divulgados os nomes. Além dos espanhóis, os outros 4 interessados vêm da Premier League. O Brighton, o Crystal Palace, o Southampton e o Wolves. Tá? Então, 6 equipes aí interessadas, 2 da Espanha, né, o Sevilha e o Real Betis, e essas 4 que eu acabei de falar, da Premier League, da Inglaterra. A diretoria do Flamengo está muito atenta, pois tudo é possível no futebol, tá? Inclusive um chapéu. Um clube de fora poderia tranquilamente comprar o Pedro, né, e emprestar ao Palmeiras com opção de compra. Vale lembrar que o Flamengo queria comprar, né, o atacante Pedro do Fluminense. O Fluminense não aceitou vender, e ele então saiu do Fluminense e foi para a Europa, foi para a Fiorentina, e logo depois, né, após não dar certo na Europa, ele volta para o Brasil e é contratado aí pelo Flamengo. Então, isso pode acontecer, tá? O Palmeiras não está conseguindo a contratação do Pedro, eles podem fazer um acordo aí, né, de cavalheiros. Algum clube contrata aí o Pedro, ou eles, na pior das hipóteses, esperam alguma coisa acontecer, como o Flamengo fez. Queria contratar o Pedro do Fluminense, a gente não sabe como é que foi o desenrolar disso aí. Queria contratar o Pedro do Fluminense, o Pedro foi lá para a Fiorentina,
teve um problema dele lá, não conseguiu continuar e tal. Quis sair, teve a oportunidade do Flamengo, pimba. O Flamengo contratou o Pedro, né? O Fluminense acabou não fazendo negócio diretamente e dizem que o Fluminense não fez o negócio, vendeu o Pedro para o Flamengo na época, direto, para não ter problema com a torcida, que a torcida cobraria muito a saída do Pedro para o Flamengo. A gente também, então, tem aqui as confirmações aí de outros negócios, tá? Mais um atacante do Flamengo na MLS, e de acordo com a ESPN ontem ainda, o Thiaguinho, atacante, é o novo reforço do Houston Dynamo, tá? Da MLS. O Flamengo então acertou o empréstimo do atleta por 1 ano com opção de compra. O time americano terá que desembolsar 1,5 milhão de dólares, né? Cerca de 7 milhões de reais, se quiserem aí, se quiser contar com a joia em definitivo, tá? Então, o Pat Onstad, gerente geral do Dynamo. O Thiago é um jovem talento empolgante, vindo de um dos maiores clubes do mundo. Prevemos que vai competir muito nesta temporada, com esperança de ganhar uma vaga permanente em nosso clube no próximo ano. Tá? O Thiago, então, indo com opção de compra de 7 milhões de reais. A gente até publicou que ele e mais um volante o Flamengo poderia fazer 9 milhões de euros. Isso aí foi a matéria que saiu no Mundo MLS, mas eu não acredito nesses valores, tá? Porque são 1,5 milhão de dólares pelo Thiaguinho, Thiago Fernandes, que tinha vindo, né, o Thiaguinho que tinha vindo do Náutico, né? E aí o Flamengo também estaria negociando o Daniel Cabral. Eu procurei a sua empresária, Ana Paula Bellinger, né? E ela me falou que realmente, né, tiveram conversas, né, que chegou alguma coisa. Ela não quis entrar em valores e nem qual o nome do clube que está interessado também no Daniel Cabral, mas realmente chegou, tá? Alguma coisa pelo Daniel Cabral. Seria aí um empréstimo também com opção de compra de uma equipe da MLS, assim como o Thiaguinho, que foi lá para o Houston Dynamo, né? Por empréstimo com opção de compra de 1,5 milhão de dólares, podendo o Flamengo aí arrecadar, dependendo da cotação, mas nessa cotação atual, 7 milhões de reais. E aí, num total, né, fala-se aí em 9 milhões de euros, valor, acredito que contando os valores de mercado. Por ser MLS, eu acredito que a matéria lá do Mundo MLS esteja equivocada, seja dólares, né? Eles podem estar falando em dólares. Então, o interesse aí no Daniel Cabral, de uma equipe da MLS, por um empréstimo com opção de compra, acredito, né, que pela valorização dele, por ser uma joia do Flamengo, um jogador que foi tido como promessa em todas as divisões da base, eu não consigo imaginar ele saindo por um valor baixo. Então, quando se fala aí em possibilidade de 9 milhões de dólares nos dois, tanto juntando o Thiaguinho e o Daniel Cabral, eu acredito que a gente está falando aí de pelo menos, né, 7 milhões e meio de dólares para o Daniel Cabral, para a contratação em definitivo do Daniel Cabral, com essa opção de compra com a equipe que ele pode estar sendo, no caso, emprestado. Então, a empresária do jogador, eu entrei em contato com ela, ela falou que tem conversa sim, que ela recebeu a conversa, mas que não quis entrar em detalhes. É um jogador, né, que sempre foi muito bem visto na base e pode estar de saída do Flamengo. Então, um atacante, um volante de saída do Flamengo para a MLS. Interesse que a gente trouxe aqui ainda agora também no atacante Pedro, de equipes da Europa, né, Espanha, Inglaterra. Esse é o mercado da bola. A gente falou do Thiago Mendes também. E a gente tem uma última informação aqui interessante para passar para vocês, que a Raíssa Simplício trouxe na virada da madrugada. Ela falou o seguinte, que o Josh Wander, né, o investidor da 777 Partners, empresa que deve comprar a SAF do Vasco, oficializou interesse em participar da licitação do Maracanã. O americano teve um encontro aí com o governador Cláudio Castro e deixou claro o desejo. O governador foi receptivo à ideia. Cláudio Castro entende que o Vasco, Fluminense e Flamengo possam gerir juntos o Maracanã e que o Fluminense discorda, né? Então a gente... cara, eu vou falar só uma coisa. O governador... O Fluminense discorda, mas nessa daí o Fluminense tem razão.
Nessa daí o Fluminense tem razão. A questão também é que o Fluminense não tem débito, tá? Eu conversei com o Severiano Braga, com o Alexandre Bittencourt. O Fluminense não está devendo nada ao Maracanã, apesar das notícias que saíram. O Fluminense não está devendo o Maracanã. E eu discordo dessa entrada do Vasco e mantendo Flamengo e Fluminense. Eu acho que tem que ser... O Flamengo é o trem pagador do Maracanã, não adianta. O Vasco tem lá o São Januário, mas também já tá, aquele estádio já tá, né? Vou falar para vocês, né? Aquilo ali também não dá, não tem uma capacidade grande e tudo mais. Para mim, para ter um estádio daquela capacidade, eu sinceramente não vejo vantagem. Tanto é que o Vasco quer poder jogar no Maracanã. Então, a questão é, o Flamengo é o trem pagador, o Vasco coloca mais torcida que o Fluminense. Isso é fato. Fato. Tá na Série B. Né? O Fluminense, cara, historicamente está aí na parceria com o Flamengo no Maracanã, independente de eu achar, né, que não é as melhores parcerias com o Fluminense. A questão principal é a quantidade de jogos que vão ser feitos no campo, ainda mais jogo de Série B também do Vasco. Imagina, qual a necessidade disso? Você, ao invés de ter duas equipes jogando, que já fica pesado, teve que mudar o gramado, vai botar 3 equipes jogando e o governador acha isso normal, não deve entender nada de futebol, né? Eu sei que ele gosta, mas não deve entender, porque para pensar em liberar uma situação dessa é brincadeira. Botar 3 equipes no Maracanã, com a tabela que a gente tem hoje em dia, quantidade de jogos que a gente tem, 2 já não tá aguentando, tem que jogar lá no Raulino. Isso é um esculacho. Essa decisão é um esculacho. Brincadeira. É pior que a fala do Sormani. Mas é isso. Quero agradecer aí a audiência de vocês, né? Sempre aqui com a gente, dando essa grande moral aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Então convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Somente online você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nos produtos oficiais do Mengão. Também desconto aí da Outsider Tours para você garantir viagem. Olha, Copa Libertadores dia 25 agora, tem o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América e você pode viajar garantindo aí desconto do Paparazzo Rubro-Negro com a Outsider, o link na descrição também no comentário fixado, junto aí com o link do Betzord, 90% de desconto para você ter o melhor auxílio de inteligência artificial no seu trade esportivo. Cara, não tô brincando, a galera tá se dando muito bem no trade esportivo com o Betzord e o curso espetacular que tem aqui disponível na descrição e no comentário fixado, chat fixado também do YouTube. Eu convido você também a ser VIP e membro do nosso canal. Tem membro e tem VIP, tem grupos, tem sorteios no membro, sorteio no VIP e no VIP ainda tem prêmios a cada 7 meses. A galera tá para chegar o prêmio da galera aí, vai arrebentar. Então, quero agradecer vocês aí pela audiência. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Segue a gente aí, curte, compartilhe no Facebook. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nos vemos mais tarde. Bom dia, tudo de bom para você. Valeu. Quero rapidamente aqui dizer que o meu avô faria hoje 93 anos, o homem que me ensinou que é ser Flamengo. E que eu ainda lembro de você. Sempre te amarei, onde estiver estarei. Luiz Fernando de Macedo Reis, 93 anos, estaria comemorando hoje. Saudade de você reclamando do Flamengo até quando ganhava, saudade de você me levando no Rian ou no La Mole, saudade da sua pasta de cebola, do seu Del Rey, do seu Santana, do seu Honda, saudade de ir ao Maracanã contigo quando era mais novo, de jogar um tênis contigo, com a minha irmã. Saudade das nossas discussões, saudade de tudo. É incrível como esse rubro-negro faz falta na minha vida. Queria fazer essa homenagem aqui pra ele, que faria 93 anos hoje. Oi. Sabe a tua avó? Que coisa pesada, rapaz. O aniversário foi de quem? É pra você Da fazer. tua avó? É pra você fazer força.